foi no dia do aniversário de 50 anos do Marcos que eu entendi que meu filho havia me apagado da vida dele. Não de uma vez, não com uma briga, não com um portão fechado na minha cara. Foi devagar, educado, quase sem que eu percebesse. Como quem vai desligando as luzes de um cômodo que não usa mais, um interruptor por vez. Até que o quarto ficou escuro e silencioso, e eu estava lá dentro, esperando alguém se lembrar de mim. Naquele sábado de outubro, a festa foi no salão da empresa da Renata, a mulher dele. Eu soube pela minha neta Isabela, que me mandou uma mensagem na quinta-feira antes, com um emoji de bolo e o endereço. Mais nada. Sem ligação do meu filho, sem mãe, você vem, sem mãe, vou te buscar. Apenas o endereço, como se fosse um comunicado de empresa. Cheguei às 6 da tarde, de ônibus, com o presente que eu havia comprado com 2 meses de antecedência. Um relógio, caro para mim. Uma peça que eu pesquisei, comparei, que eu guardei dinheiro durante semanas para comprar. Entrei no salão arrumada de vestido azul marinho que eu usava nas ocasiões especiais, com o cabelo que a Neuza tinha me ajudado a fazer naquela manhã. O Marcos estava no centro do salão rindo, abraçando as pessoas. Ele me viu. Tenho certeza que me viu. Os olhos dele pousaram no meu rosto por 1 segundo. Apenas 1 segundo. E ele virou o corpo para o outro lado e continuou a conversa com um homem de terno. Nenhum aceno. Nenhum "espera um pouco, mãe". Nada. Fiquei parada perto da entrada por 20 minutos. 20 minutos que pareceram uma tarde inteira. Cumprimentei a sogra da Renata, que foi mais gentil comigo do que meu próprio filho naquela noite. Comi um pedaço de crostini que uma garçonete passou com a bandeja. Tomei uma taça de suco porque não tinha estômago para beber nada. E quando o Marcos cortou o bolo, rodeado pela Renata, pelos filhos, pelos amigos, pelos sócios, pelas pessoas que importavam na vida dele, eu me dei conta de que eu não era uma delas. Coloquei o presente em cima da mesa dos presentes, saí do salão e peguei o ônibus de volta para casa. Não chorei no caminho. Chorei quando fechei a porta do meu apartamento. Chorei muito, mas não foi a última vez que chorei naquele período da minha vida. E o que aconteceu depois daquela noite foi o que eu nunca, em nenhum momento, esperava que fosse acontecer. Naquele dia, enquanto eu voltava para a casa de ônibus com o salão iluminado ainda na memória, eu ainda não sabia o que aquela noite havia colocado em movimento. Não sabia que a minha decisão, tomada em silêncio semanas depois, mudaria completamente o caminho que eu e meu filho estávamos seguindo. Não sabia que o preço daquela indiferença seria cobrado de um jeito que nenhum dos dois esperava. Meu nome é Vera. Tenho 62 anos. Nasci em Franca, interior de São Paulo, mas vivo em São Paulo, capital, há 40 anos. Sou costureira. Fui costureira a vida toda e sou até hoje, embora agora eu trabalhe só com encomendas no meu apartamento pequeno no Ipiranga, com a minha máquina Singer, que tem mais de 20 anos e que eu cuido como se fosse um membro da família. Criei meu filho sozinha. O pai dele, o Antônio, foi embora quando o Marcos tinha 4 anos. Não foi uma despedida dramática, não houve briga de cinema. Ele simplesmente foi distanciando, arranjou outra família e deixou de aparecer. Eu não pedi pensão porque tinha orgulho. Hoje sei que o orgulho me custou caro naquela época. Mas era o que eu tinha. Trabalhei em ateliê, em fábrica de roupa, em casa de família como costureira de ajustes. Já consertei vestido de noiva na véspera do casamento, às 2 da manhã, no banheiro de uma recepção. Já fiz bainha em calça, enquanto o cliente esperava sentado do lado de fora do provador. Já passei madrugada costurando fantasia de escola de samba, porque a data estava em cima e eu precisava do dinheiro. Não me queixo disso. Foi minha escolha e eu fiz com disposição. O que me importava era que o Marcos tivesse o que precisava. Quando ele era menino, a gente morou num quarto e cozinha no cambuci. Era tão pequeno que a cama dele ficava do lado da minha máquina de costura. Ele dormia com o barulho da máquina como se fosse uma canção de ninar. Às vezes eu olhava para aquela carinha de criança dormindo e sentia um amor tão grande que doía no peito. Um amor que parecia grande demais
para o meu corpo comportar. Ele foi um menino bom, estudioso, obediente, raramente dava trabalho. Quando eu chegava cansada do ateliê, ele já tinha feito o dever de casa. Quando eu estava com dor de cabeça, ele abaixava o volume da televisão sem eu precisar pedir. Havia uma cumplicidade entre nós que eu achei por muito tempo que seria para sempre. Aquela cumplicidade de quem foi um com o outro por tanto tempo que a separação parece impossível. Foi no colégio que o Marcos começou a mudar. Não de um jeito ruim, pelo menos não no começo. Ele foi ficando mais independente, mais confiante. Fez amigos, entrou para a equipe de futebol, começou a sair nos fins de semana. Eu ficava feliz por ele. Queria que ele tivesse aquilo que eu não tive. Vida social, leveza, pertencimento. Trabalhei mais para que ele pudesse participar dos passeios da turma, para que não precisasse ficar em casa enquanto os outros iam ao cinema ou ao shopping. Nunca me pesou. Ainda estava dentro do amor que eu entendia como normal. Na faculdade, ele se distanciou um pouco mais. Cursou administração numa universidade particular, perto de casa. Eu pagava a mensalidade com esforço, mas pagava. Nos primeiros anos, ele ainda vinha almoçar comigo nos fins de semana. Ainda me ligava de vez em quando. Mas à medida que os anos foram passando, os almoços foram ficando mais raros, as ligações mais curtas. Ele arranjou emprego antes de se formar, começou a subir rápido, conheceu a Renata, filha de dono de empresa, educada, bonita, de um mundo diferente do nosso. E eu, que deveria ter sido a âncora, fui me tornando aos poucos o peso que ele preferia esquecer. Isso já aconteceu com você? Uma pessoa que você criou, que você deu tudo, que você colocou no mundo com as suas próprias mãos, e um dia você olha e percebe que ela está olhando para outro lugar? Conta nos comentários. Porque eu sei que não estou sozinha nisso. Os primeiros sinais apareceram quando o Marcos e a Renata começaram a namorar com seriedade. Eu tinha sido apresentada a ela num jantar simples no apartamento deles, 2 anos depois que eles começaram a sair juntos. Repara bem, 2 anos. E mesmo assim, quando eu finalmente a conheci, a Renata foi cordial, mas distante. Olhou para o meu vestido de um jeito que eu notei. Olhou para as minhas mãos de costureira. Não disse nada, mas eu senti. Sempre senti essas coisas. Você passa a vida trabalhando com tecido. Aprende a notar texturas que os outros não enxergam. O Marcos notou o meu desconforto no jantar e no dia seguinte me ligou. Disse que eu estava exagerando, que a Renata era reservada com todo mundo, que não era comigo especificamente. Aceitei, engoli. Afinal, ele conhecia a mulher dele, eu não. Mas aquela sensação ficou guardada num canto da minha memória como um ponto de linha frouxa, aquele tipo que parece firme, mas que, quando você puxa, desfaz tudo. O casamento foi 2 anos depois. Uma festa grande num sítio em Vinhedo, 200 e tantos convidados. Eu fiquei numa mesa com parentes distantes do lado da noiva, que eu mal conhecia. Quando a fotógrafa chamou a família para as fotos, uma assessora de eventos veio até a minha mesa e disse, com aquele sorriso profissional que não chega aos olhos: "A família imediata primeiro, depois chamamos os demais." Eu sorri de volta e disse que estava bem, mas fiquei sentada enquanto o Marcos tirava foto com os pais da Renata, com os irmãos da Renata, com os avós da Renata. Esperei. Quando me chamaram, foi para uma foto rápida, quase burocrática, ao lado de um estandarte com as iniciais dos noivos. Não foi malícia, eu sei. Ou pelo menos me convenci disso por muito tempo. Foi descuido, que pode ser quase a mesma coisa. Depois do casamento, as visitas foram ficando ainda mais esparsas. O Marcos morava a 40 minutos de ônibus de mim, mas às vezes passavam 2, 3 meses sem que eu o visse pessoalmente. Ele ligava às vezes, mandava mensagem no aniversário, no Natal, no Dia das Mães, sempre com o mesmo texto, aqueles que parecem ter sido copiados de um modelo de internet. "Mãe, feliz Dia das Mães. Você é especial para mim", sem personalidade.
sem um detalhe que mostrasse que ele havia pensado em mim de verdade. Eu respondia com carinho, sempre. Dizia que estava bem, perguntava como ele estava, se os netos estavam bem, se o trabalho ia bem. Às vezes a conversa continuava por mais algumas mensagens. Às vezes ele sumia no meio. A Isabela, minha neta mais velha, que tem 17 anos, me ligava com mais frequência do que o pai dela, e eu amava cada ligação da Isabela. Mas havia um sabor amargo que ficava depois de cada conversa, uma espécie de pergunta sem resposta pairando no ar. Onde foi que isso começou a se desfazer? Teve o episódio do aniversário de 70 anos da minha cunhada, a Dalva, irmã do Antônio. Sim, mesmo separados, eu mantive o contato com parte da família por causa do Marcos. A festa foi num clube em Santo André. O Marcos sabia que eu iria. Disse que também ia com a Renata e as crianças. Fiquei animada. Pensei que seria uma oportunidade de estarmos juntos num ambiente familiar, de conversar de verdade. Cheguei cedo, ajudei a Dalva a arrumar as mesas. Fiz o que eu sempre faço. Apareço, contribuo, estou presente. O Marcos chegou 2 horas depois. Cumprimentou todo mundo. Quando chegou em mim, me deu um beijo rápido na testa, daqueles que parecem um carimbo, e foi sentar com os amigos que também tinham sido convidados. Passou a tarde inteira na mesa deles. Na hora de ir embora, disse: "Tchau, mãe", de longe, com a mão, como quem despacha um conhecido. A Dalva me olhou com aquela expressão de quem quer dizer algo, mas não sabe como. Eu fingi não ter visto. E depois veio a festa de 50 anos dele. Aquela que eu já contei. Aquela que foi o estopim de tudo. Mas antes de chegar ao que aconteceu depois, preciso contar uma coisa. Uma coisa que ninguém sabia. Nem o Marcos, nem a Renata, nem a minha amiga Neuza, nem a dona Célia, que mora no andar de cima, e que às vezes bate na minha porta com um prato de comida quando percebe que estou quieta demais. Ninguém sabia. Durante anos, muitos anos, eu guardei dinheiro. Não é que eu tivesse dinheiro sobrando porque não tinha, mas eu sempre fui organizada com o pouco. Não saía, não gastava com vaidades, não fazia viagens. Cada real que sobrava depois das contas, eu colocava numa caderneta de poupança velha que eu tinha no banco desde os anos 90. Todo mês alguma coisa. Às vezes R$ 50, às vezes 200. Nos meses bons, 500. Nos meses ruins, nada. Mas nunca eu retirava. Nunca. Por quê? Porque eu sabia que um dia o Marcos precisaria. Essa era a lógica. Simples assim. Eu não sabia quando, não sabia de quê, mas sabia que chegaria um momento em que o meu filho precisaria de ajuda e eu queria estar pronta. Era o jeito que eu tinha de ser mãe mesmo de longe, mesmo invisível. Quando fui às compras com a dona Célia naquela segunda-feira após a festa, parei na frente da vitrine de uma loja de sapatos e percebi que havia mais de 6 anos que eu não comprava um sapato novo. Comprava sandália de borracha no mercado, aquelas práticas para o dia a dia. Mas sapato de verdade, de couro que dura. Havia muito tempo. E naquele momento, olhando para aquele par de sapatos preto na vitrine, um par simples e bonito, de salto baixo, elegante, percebi que eu havia me apagado. Não o Marcos que me apagou. Eu que me apaguei por conta própria, esperando que ele me visse, esperando que ele valorizasse, esperando que o sacrifício falasse mais alto do que qualquer palavra. E naquele momento, algo virou dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza, uma clareza fria, precisa, como a lâmina de uma tesoura de costura, aquelas que cortam sem esforço quando estão bem afiadas. Entrei na loja, comprei o sapato. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque o que aconteceu depois mudou completamente tudo. Na semana seguinte à festa de 50 anos do Marcos, ele me mandou uma mensagem, curta, como de costume. "Mãe, obrigado por ter ido." Só isso, nem mencionou que mal falamos. Nem perguntou se eu havia chegado bem, nem comentou o presente. Respondi, "De nada, filho, cuida-se." E deixei assim.
Naquele mês de outubro, tomei a primeira decisão. Parei de ligar para ele. Não por raiva, não por represália. Parei porque percebi que eu havia passado anos sendo a pessoa que mantinha o fio daquela relação. Era sempre eu que ligava primeiro. Era sempre eu que mandava mensagem para saber como as crianças estavam. Era sempre eu que criava as oportunidades de encontro, que lembrava das datas, que perguntava se ele precisava de alguma coisa. E eu precisava saber, de verdade, o que acontecia quando eu parava de fazer isso. Precisava saber se havia algo vivo ali, da parte dele, ou se eu havia estado conversando com o eco da minha própria voz todos esses anos. Passei um mês inteiro sem ligar para o Marcos. Ele não ligou. Passei um segundo mês. No 38º dia, a Isabela me ligou para dizer que ia me visitar no fim de semana. Aceitei com alegria. Quando ela chegou, a gente tomou café, conversou sobre a escola dela, sobre o rapaz que ela estava conhecendo, sobre os planos que ela tinha para o futuro. Em nenhum momento ela mencionou o pai. E eu não perguntei. Na hora de ir embora, ela me abraçou forte e disse: "Vovó, saudade sua!" Senti o coração doer de um jeito bom. Depois que a Isabela foi embora, sentei na cadeira perto da janela, aquela de onde eu consigo ver um pedaço do céu entre os prédios, e fiquei pensando naqueles 2 meses de silêncio do meu filho, pensando no quanto aquilo deveria ter me partido ao meio e no quanto não havia me partido. Estava doendo, sim, mas de um jeito diferente do que eu esperava. Não estava doendo como uma ferida aberta. Estava doendo como um músculo que você finalmente para de forçar depois de anos. Uma dor de alívio. Liguei para a Neuza e contei tudo. A Neuza me conhece há 30 anos. Foi ela quem segurou a minha mão quando a minha mãe morreu há 15 anos. Foi ela quem me acompanhou ao pronto-socorro quando eu torci o tornozelo descendo a escada do ônibus. É desse tipo de amizade que a gente não explica, que a gente só tem. Ela me ouviu em silêncio durante 20 minutos. Quando eu terminei, ela disse uma coisa simples. "Vera, você não merece menos do que você dá." Fiquei quieta, porque era exatamente isso. Exatamente isso. Foi nessa conversa que a Neuza me fez uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça por dias. "E aquela poupança, Vera? Você ainda está guardando para ele?" Pausei. "Estou", eu disse. "Por quê?" ela perguntou. Fiquei sem resposta por um bom tempo. Por que mesmo? Porque eu havia passado décadas guardando dinheiro para um filho que não me via. Havia me privado de coisas simples. Viagens pequenas, um sapato, um jantar fora com amigas, para manter uma reserva que eu havia nomeado mentalmente, sem nunca dizer em voz alta, de para quando o Marcos precisar. Como se a minha função no mundo fosse ser uma reserva de emergência. Como se eu existisse em stand-by, pronta para quando acionada. Naquele mês de novembro fiz outra coisa. Fui ao banco, peguei o extrato da poupança. Olhei para o número. Era uma quantia significativa. Não uma fortuna, mas significativa. O resultado de mais de 20 anos de economia silenciosa, de privação silenciosa, de amor que eu expressava, escondendo dinheiro como quem esconde um tesouro para alguém que nem sabe que o tesouro existe. Fiquei olhando para aquele extrato por um longo tempo, sentada no banco de plástico da agência, com o ar condicionado frio demais e o som de senhas sendo chamadas ao fundo. E então, tomei uma decisão. Não retiraria tudo de uma vez, não faria nada impulsivo, mas aquele dinheiro passaria a ser meu de verdade. Eu ia usar uma parte para reformar o banheiro que estava com o revestimento descascando há 2 anos. Outra parte para fazer a viagem a Florianópolis que eu havia prometido para mim mesma em 2014 e nunca tinha feito. E o restante continuaria guardado, não para o Marcos, mas para a Vera. Para quando eu precisasse, para quando eu quisesse, para a minha própria vida. Saí do banco com o sol de novembro batendo no rosto e me senti, pela primeira vez em muito tempo, como se eu estivesse no lugar certo. Dezembro chegou com aquela agitação típica de fim de ano em São Paulo. As ruas do Ipiranga ficavam movimentadas,
As lojas piscavam com enfeites de Natal. O cheiro de pamonha e milho verde aparecia em algumas esquinas. Eu gostava de dezembro, mas nos últimos anos havia gostado menos, porque dezembro significava o Natal. E o Natal, nos últimos anos, havia se tornado uma obrigação disfarçada de afeto. Todo ano era a mesma coisa. Eu preparava o almoço de Natal. Comprava a carne, fazia o pernil, fazia a farofa, fazia a rabanada que os netos adoravam. A Renata aparecia com uma salada e uma sobremesa comprada em confeitaria. O Marcos ficava no celular boa parte do tempo ou conversando com o cunhado. As crianças comiam rápido e iam para o quarto mexer no tablet. Às 15h, todo mundo ia embora. Eu ficava lavando louça sozinha, com o apartamento cheirando a comida e a silêncio. Naquele dezembro, pela primeira vez em mais de 15 anos, não liguei para o Marcos para combinar o Natal. Esperei. 5 dias antes do Natal, ele me mandou uma mensagem. Mãe, vamos na sua casa dia 25? Respondi. Esse ano eu vou na casa da Neuza, Marcos. Cuida-se, bom Natal. Fiquei olhando para a tela por um momento antes de apertar enviar. Depois apertei. A resposta dele demorou 4 horas. Tá, mãe. Bom Natal para você também. Sem espanto. Sem mas por quê? Sem posso pelo menos te ligar? Nada. Só aquele tá que dizia tudo sobre o quanto a minha ausência pesava para ele, que era quase nada. Passei o Natal na casa da Neuza com ela, o marido dela, o seu Jorge e 2 filhos dela que moravam perto. Foi uma tarde alegre, barulhenta, com muita comida e muito riso. Comi rabanada feita pela Neuza, que ficou boa de um jeito diferente da minha, e aquela diferença foi deliciosa. Voltei para casa às 10 da noite de táxi. Um presente que eu me dei naquele ano, não pegar ônibus na noite de Natal. Entrei no apartamento, coloquei a bolsa na cadeira, me sentei no sofá e fiquei quieta por um momento. Estava bem, estava genuinamente bem. Em janeiro, a Isabela me ligou. Disse que o pai estava estranho. Perguntei o que ela queria dizer com estranho. Ela disse que ele estava quieto, fechado, que havia tido uma discussão com a Renata que ela não sabia direito sobre o quê, mas que havia escutado o nome dela, o meu nome, sendo mencionado. Disse que eu não precisava me preocupar, que ela só queria me contar. Agradeci, disse que estava bem, que ela não precisava se preocupar comigo, mas fiquei pensando no que havia acontecido naquela casa que eu não via de perto, o que a Renata havia dito para o Marcos, o que ele havia respondido, o que estava se movendo ali, nos bastidores, enquanto eu seguia a minha vida no Ipiranga, costurando vestidos de festa por encomenda, tomando café com a Neuza, dormindo sem pesadelos pela primeira vez em muito tempo. Em fevereiro, uma notícia chegou. Não pelo Marcos. Chegou pelo sócio dele, um homem chamado Fábio, que eu havia conhecido uma vez num evento e que por algum motivo havia guardado o meu número. Fábio me ligou numa tarde de quarta-feira, com uma voz estranha, entre formal e nervosa. Disse que o Marcos estava passando por um momento difícil nos negócios, que havia um problema com uma dívida de fornecedor que havia chegado ao limite, que a empresa estava em risco se não houvesse uma injeção de capital em até 30 dias, e que o Marcos havia pedido para ele me ligar, porque estava sem coragem de fazer isso sozinho. Fiquei em silêncio por um momento. Depois perguntei quanto era a dívida. Fábio me disse o valor. Era quase exatamente o valor que eu tinha na poupança. Claro que era. Desliguei o telefone. Me levantei do sofá, fui até a janela. Olhei para o pedaço de céu entre os prédios, o mesmo pedaço de sempre, mas naquela tarde estava cor-de-rosa, porque o sol estava se pondo atrás dos edifícios do outro lado da rua. Fiquei olhando por um tempo que não sei calcular. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 20. E então eu entendi tudo. Entendi por que o Marcos havia me apagado aos poucos com tanta sutileza. Não era desinteresse puro. Era conforto. Era a certeza de que eu estaria lá quando precisasse, que a mãe estava no lugar dela, quieta, guardando bem o seu dinheiro e esperando ser acionada.
Eu era uma conta bancária emocional. Você deposita pouco, mas quando precisar sacar, ela está lá. Ele havia aprendido, sem nunca ter aprendido conscientemente, que eu era inesgotável. Que eu era aquele tipo de pessoa que não pede, não cobra, não vai embora. Mas eu havia ido embora. Aos poucos, com aquele silêncio de outubro, com aquele Natal em casa da Neuza, com aqueles sapatos comprados na loja. Havia ido embora de um jeito que ele ainda não havia percebido completamente. E agora, a conta havia chegado. Não a conta do fornecedor, mas a conta real, a que ninguém paga em dinheiro. Na manhã seguinte, o Marcos me ligou. A voz estava diferente, mais funda, mais lenta, sem a pressa de sempre. Mãe! Filho, você conversou com o Fábio? Conversei. Eu precisei pedir para ele ligar porque eu não conseguia, fiquei esperando. Ele continuou. Eu precisava de ajuda. E você é a única pessoa que eu sabia que poderia me ajudar. Eu ouvi, Marcos. Mãe, eu sei que eu não fui um bom filho. Eu sei. A Renata me falou umas coisas faz um tempo sobre como eu trato você, sobre como eu te deixei de lado. E eu sei que ela tem razão, mas eu não sabia como consertar. Não sabia nem por onde começar. E aí surgiu esse problema na empresa e eu pensei que podia pedir sua ajuda e aí a gente se reaproximava e talvez... Marcos, deixa eu terminar, mãe. Ele pediu com a voz falhando. Eu sei que é errado. Eu sei que eu deveria ter te procurado antes. Eu sei que estou pedindo a coisa certa do jeito errado. Mas eu estou com medo, mãe. Eu tenho funcionários que dependem de mim. Eu tenho família. Eu tenho a Renata e as crianças. E eu preciso de você. Respirei fundo. Fundo mesmo. O tipo de respiração que você faz quando está se preparando para dizer uma coisa que não tem volta. Marcos, eu te amo. Isso não muda. Nunca vai mudar. Você é meu filho e eu carregarei isso até o último dia da minha vida. Mas eu preciso que você entenda uma coisa antes de a gente continuar essa conversa. Fala, mãe. Você desapareceu da minha vida por anos. Não de uma vez, mas foi o que aconteceu. Você me apagou. Me tratou como se eu fosse uma obrigação que você precisava cumprir de vez em quando. Não me convidou para eventos. Não me ligou para saber como eu estava. Não apareceu quando eu precisei de companhia. Não me viu. E agora você me procura porque precisa de dinheiro. Precisa de uma coisa que eu tenho. Não de mim. Da coisa que eu tenho. Houve um silêncio longo. Depois, a voz dele. Não é só isso, mãe. Não é? Então me diz, quando foi a última vez que você ligou para mim sem precisar de nada? Quando foi a última vez que você apareceu aqui em casa só para me ver? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava de verdade, não por educação, mas porque queria saber? Mais silêncio. Eu continuei. Eu tenho o dinheiro que você precisa, Marcos. Eu guardei esse dinheiro durante 20 anos. Guardei para você. Achei que um dia você fosse precisar e eu queria estar pronta. Esse foi o meu modo de ser mãe enquanto você ia vivendo a sua vida. Mas esse dinheiro deixou de ser seu no dia que você olhou para mim numa festa e virou o rosto. Ouvi ele engolir seco. Mãe, deixa eu terminar. Eu não vou te dar esse dinheiro agora. Não porque não tenho, não porque não posso, não porque não me importa o que acontece com você, mas porque se eu te der agora, você vai aprender que pode me tratar mal e que quando precisar de mim, eu vou estar aqui com a mão aberta. E eu me recuso a ensinar isso. Eu me recuso a ser essa mãe. O que você quer, então? Ele perguntou. E havia uma coisa nova na voz dele. Não raiva, não desespero. Havia algo que eu reconheci depois de um momento. Havia humildade. Quero que você me enxergue. Quero que você me ligue não para pedir nada, mas porque sentiu saudade da sua mãe. Quero ser convidada para as coisas. Não como formalidade, mas porque você quer que eu esteja lá. Quero que os meus netos me conheçam de verdade
não como aquela avó que aparece no Natal. Quero que você apareça aqui num sábado à tarde sem motivo, só para tomar um café e conversar. É isso que eu quero, Marcos. E depois disso você me ajuda? Depois disso eu vejo o que posso fazer? Desliguei o telefone. Fiquei com o coração batendo forte, mas os pés firmes no chão. Não estava tremendo, estava inteira. Nos dias seguintes, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem me ignorava. Era o silêncio de quem estava pensando. Eu sentia a diferença. 3 dias depois, o Marcos apareceu na minha porta, sem ligar antes, às 10 da manhã de um sábado. Toquei o interfone, vi a imagem dele na telinha, de camiseta e calça jeans, sem a Renata, sem as crianças. Sozinho. Abri o portão. Ele subiu os 2 lances de escada e bateu na porta. Quando eu abri, vi que ele estava diferente. Não sei como explicar exatamente. Menos alto, talvez. Menos seguro. Com os ombros um pouco curvados, como quando ele era adolescente e ficava envergonhado. Posso entrar, mãe? Pode. Entrou. Sentou no sofá. Ficou olhando para as mãos por um momento. Eu fui à cozinha, fiz café. Não perguntei se ele queria, porque eu sabia que ele queria, porque ele sempre gostou do meu café desde menino. Pus as 2 xícaras na mesinha da sala, sentei na poltrona em frente a ele e esperei. Eu fiquei pensando no que você disse, mãe. Imagino. Fui pensar em quando foi a última vez que eu liguei para você sem querer nada. E? Eu não me lembrei. Não consigo me lembrar. Eu sei. Ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos. Não chorava. Ainda. Mas estava perto. Eu não percebo as coisas que eu faço. É como se eu vivesse no automático. E o automático não incluísse você de um jeito real. Você está lá, nos contatos do celular, no fundo do pensamento, no tenho que ligar para a mãe algum dia. Mas nunca é hoje, nunca é urgente. E eu sabia que você estaria lá amanhã, depois de amanhã, sempre. Fiz uma pausa pequena antes de responder. Eu sei que você sabia. Esse foi o problema. Você me tratou como uma certeza. E as certezas, filho, a gente para de enxergar. Ficamos em silêncio por um momento. O sol da manhã entrava pela janela da sala. Aquele sol de fevereiro ainda quente, iluminando as poeiras que flutuavam devagar no ar. Eu olhava para o meu filho e pensava em quantos anos faziam desde a última vez que eu o havia olhado de verdade, sem a camada de mágoa, sem a distância que tinha crescido entre nós como um mofo atrás de parede. Você não vê, mas está lá. E quando você percebe, já tomou conta de tudo. Eu errei, mãe. Você errou. Eu fui ingrato. Foi. Eu não sei como consertar. Eu sei. Me fala. Você já está consertando. Você está aqui, sem motivo prático, sem precisar de nada de mim agora mesmo. Você está aqui porque decidiu que queria estar. Isso é o começo. Ele assentiu. Tomamos o café. Conversamos por quase 3 horas. Conversamos de um jeito que não conversávamos há anos, talvez desde quando ele era adolescente, e ainda confiava em mim com as coisas pequenas do dia a dia. Ele me contou sobre os problemas na empresa. Eu ouvi com atenção. Não para decidir nada naquele momento, mas porque era a conversa que deveria ter acontecido antes de qualquer pedido de dinheiro. Ele precisava de uma mãe, não de um banco. E talvez nunca tivesse entendido a diferença. Quando ele foi embora, me abraçou na porta. Um abraço de verdade, daqueles que duram mais que 2 segundos, daqueles em que você sente o peso do outro. Fiquei parada na soleira depois que o portão fechou, ouvindo os passos dele descendo a calçada, e pensei, essa é a primeira peça sendo costurada de volta no lugar. Vai levar tempo, vai exigir cuidado. Mas o tecido ainda está aqui. Na semana seguinte ele voltou. Dessa vez trouxe o Miguel, o meu neto mais novo, que tem 10 anos e que eu mal conhecia de verdade.
Passamos a tarde brincando com um quebra-cabeça que eu tinha guardado numa prateleira há anos. O Miguel era engraçado, curioso, cheio de perguntas. Perguntou por que eu tinha tanto tecido espalhado pela casa. Contei que eu era costureira. Ele pediu para eu ensinar como se costurava um botão. Passei meia hora ensinando o Miguel a costurar um botão na camiseta velha que eu usava para demonstração. Ele ficou orgulhoso do resultado. O Marcos ficou em silêncio o tempo todo, observando. Antes de ir embora, ele disse: "Mãe, a gente pode voltar semana que vem?" Disse que podiam. Sobre o dinheiro, porque eu sei que você está esperando saber o que aconteceu com o dinheiro. O que eu fiz foi o seguinte: chamei o Marcos para uma conversa séria, sem os filhos, sem a Renata. Sentamos os dois na sala e eu disse claramente o que estava disposta a fazer e o que não estava. Não daria o dinheiro de presente. Emprestaria metade do valor. Metade, não tudo, com um contrato simples escrito à mão, com prazo de pagamento definido, sem juros, porque ele era meu filho, mas com prazo, porque ele era meu filho, e não meu dependente. A outra metade ele precisaria resolver de outro jeito, porque eu tinha aprendido que resolver tudo sozinha, sem deixar que ele sentisse o peso das próprias escolhas, não o ajudava. Só o protegia das consequências que ele precisava sentir. Ele aceitou, sem negociar, sem questionar. Disse que era mais do que justo. Assinou o papel. Pagou em 12 meses certinho como havia prometido. A Renata me ligou uma tarde, umas 3 semanas depois dessa conversa. Disse que queria me pedir desculpas. Disse que havia entendido com o tempo e com a crise, que havia contribuído para o afastamento, que havia deixado o Marcos tratar a relação com a mãe como algo secundário porque nunca havia questionado isso. Porque no fundo convinha ter menos presença da sogra na vida deles. Disse que entendia se eu não quisesse aceitar as desculpas agora. Disse que respeitava o meu tempo. Respondi que apreciava a honestidade, que não havia rancor da minha parte. Não porque era obrigação perdoar, mas porque eu havia escolhido não carregar aquilo. Que o que eu queria era simples: ser tratada com respeito, ser incluída nas coisas que importavam, ser vista como uma pessoa e não como um recurso. Que se isso era possível, eu estava aberta. Ela disse que era. Eu disse que esperava que fosse. Não foi fácil depois disso. Não foi uma virada instantânea. Não foi um capítulo encerrado com laço. Houve recaídas. Houve fins de semana que o Marcos sumia de novo, que a correria tomava conta e eu ficava 2 semanas sem notícia. Quando isso acontecia, eu não ficava esperando em silêncio como antes. Ligava. Dizia com palavras claras e sem drama: "Marcos, faz 2 semanas que não tenho notícia sua. Está tudo bem?" E ele, no começo, ficava desconcertado com a direteza, como quem não está acostumado a ser cobrado por alguém que antes engolia tudo. Mas foi aprendendo. A gente foi aprendendo juntos. Eu a cobrar sem culpa. Ele a responder sem se sentir atacado. A Isabela, minha neta, passou a vir me visitar quase todo mês. Às vezes trazia o Miguel junto, às vezes vinha sozinha, só para conversar. Me contava sobre a vida dela com aquele jeito de adolescente que mistura seriedade e leveza, que faz você rir e pensar ao mesmo tempo. Eu fazia bolo de laranja quando ela vinha, porque ela dizia que o meu bolo de laranja era o melhor do mundo. E talvez fosse. Pelo menos era o mais feito com amor. Em julho daquele ano, fiz a viagem para Florianópolis. Fui com a Neuza e a Dona Célia. As 3, de ônibus, 5 dias num apartamento alugado perto da Praia da Lagoa. Foi a primeira viagem de férias da minha vida adulta que não estava relacionada a visitar parente ou resolver alguma coisa prática. Ficamos 5 dias andando na beira do mar, comendo camarão, dormindo até às 8, vendo o pôr do sol sentadas na areia. Tirei fotos, muitas fotos. Mandei algumas para o Marcos. Ele respondeu com uma careta de surpresa e um "Uau, mãe, que legal!", que me fez sorrir. Na volta, fui direto ao salão da Neuza. Ela tem um salão de cabeleireiro no Cambuci, e cortei o cabelo. Não muito, só um corte que tirou o peso e colocou um jeito novo. Me olhei no espelho e pensei:
Essa é a Vera, essa que está aqui. Não a que ficava esperando ser notada. A que saiu para ser vista por conta própria. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso, eu e o Marcos não somos perfeitos. A relação que a gente reconstruiu não é a relação cor-de-rosa, que às vezes eu imaginava quando ele era menino e eu achava que seria diferente. Mas é real. É uma relação de 2 adultos que se respeitam, que se veem, que às vezes discordam. E isso também é novo, porque antes eu nunca discordava, nunca questionava, nunca dizia, não, Marcos, isso não está certo. Agora digo, e ele ouve. Não sempre de primeira, não sempre sem resistência, mas ouve. O Miguel aprendeu a costurar 3 botões. Já não precisa de mim para ajudar, mas continua gostando de vir aqui só para ficar perto da máquina Singer enquanto eu trabalho. Como se o barulho da máquina fosse uma coisa boa, familiar, como uma canção que a gente ouve desde criança e que carrega na memória para o resto da vida. Eu aprendi muitas coisas nesse período. Aprendi que amor não é o mesmo que servidão. Aprendi que colocar limite não é abandonar. É o contrário. É dizer que você vale o suficiente para não ser tratada de qualquer jeito por ninguém, nem pelo seu próprio filho. Aprendi que a saudade que a gente sente de um filho distante não precisa ser engolida em silêncio. Pode ser dita, deve ser dita. Com palavras, com clareza, sem drama desnecessário, mas com a firmeza de quem sabe o que merece. Aprendi que o dinheiro que eu guardei durante anos pensando que guardava para ele, eu guardei para mim. Para o dia em que eu precisasse de poder. Não poder financeiro, poder de escolha. O poder de dizer não. O poder de não depender da generosidade emocional de alguém que não estava me dando nada. Aquele dinheiro foi o que me deu a liberdade de ser honesta. De não aceitar por necessidade o que eu nunca deveria ter aceitado por amor. E aprendi, talvez o mais importante, que não existe reconstrução sem custo. Que quando você decide parar de se apagar, alguém vai sentir, vai doer, neles e em você. Vai haver um período de desequilíbrio, de ajuste, de estranhamento. A dinâmica vai balançar antes de se firmar de novo. Mas do outro lado desse desconforto, se você aguentar, se você não recuar por culpa, se você não voltar para o lugar de servidão porque é mais fácil, do outro lado disso tem uma versão sua, que você talvez nunca tenha conhecido. Uma versão que fica de pé sozinha, que não precisa implorar para ser vista, que entra numa festa de 50 anos com o vestido azul marinho e se o filho não a vê, vai embora sem fazer cena, pega o ônibus, chega em casa e no dia seguinte começa a construir uma vida que tem espaço para ela mesma. Não sei o que os próximos anos vão trazer. Não sei se a relação com o Marcos vai continuar crescendo ou se vai ter algum solavanco que eu ainda não consigo prever. Não sei se a Renata e eu vamos um dia ser próximas de verdade ou se vamos ficar nesse território de respeito cordial, que já é muito mais do que era antes. Não sei se os netos vão continuar me procurando quando crescerem, quando a vida deles ficar mais cheia de outras coisas, e a avó do Ipiranga for só uma pessoa do passado. Mas sei uma coisa. Sei que se eu sentar na cadeira perto da janela e olhar para aquele pedaço de céu entre os prédios, eu vou estar olhando como a Vera inteira, não a metade que ficava esperando sobrar, a inteira. A que sabe o que vale, a que costura seus próprios limites com a mesma precisão que costura vestidos de festa, ponto por ponto com atenção, sem pressa, mas sem frouxidão. A que nunca mais vai guardar dinheiro para alguém que não a vê, vai guardar para si mesma. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita mãe por aí que está guardando um tesouro. De dinheiro, de tempo, de energia, de amor, para pessoas que fingem que ela não existe. E talvez essa mãe só precise saber que não está sozinha, que tem saída, que o caminho de volta para si mesma existe, mesmo que seja longo, mesmo que doa. Comenta aqui de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova. E cada uma delas é de uma mulher real,
que escolheu se ver antes de esperar que alguém a visse.